Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a doutora Isabela Dantas e vim hoje esclarecer algumas dúvidas que vocês sempre me mandam. Algumas vezes eu recebo a seguinte pergunta: doutora Isabela, quando eu devo procurar um médico da dor? E hoje eu vim esclarecer de uma vez por todas quando você deve procurar um médico da dor. Gente, na maior parte das vezes, as pessoas acompanham alguma doença ou alguma morbidade com algum médico especialista, um reumatologista, um neurologista, e na maior parte das vezes, junto com a doença de base, essa pessoa tem dor. Por exemplo, com a própria oncologia, com os cânceres. A pessoa geralmente tem a doença de base, que é o câncer, mas tem muita dor associada, seja à doença, seja ao tratamento. E na maior parte das vezes, o oncologista ele não vai conseguir compensar, controlar totalmente a sua dor. A dor crônica, ela se torna uma doença associada à sua doença de base. Então, junto com a sua doença, é como se você tivesse agora uma segunda morbidade. E isso vai acontecer quando você passa a ter a dor ali acompanhando a sua doença de base depois de 3 meses. E não só isso, junto com a questão temporal, tem também todas as questões associadas à dor. Por exemplo, a pessoa deixa de viver sua vida normalmente, viver sua vida profissional, viver sua vida social, viver sua vida familiar por causa da dor. A dor acaba se tornando um verdadeiro karma. Algumas pessoas chegam até com essa palavra para mim. E nós, especialistas em dor, a gente acaba estudando mais de 9 anos para conseguir chegar a determinado ponto e compensar e controlar totalmente a dor de um paciente. E não pensem que a gente vai conseguir compensar uma dor que se instalou depois de 1 ano de doença, que a gente vai conseguir em um dia compensar totalmente uma dor dessas. Não, na maior parte das vezes a gente vai precisar de um tempo para entender toda a dor do paciente, e na maior parte das vezes essa dor ela tem vários componentes, componente muscular, componente nociceptivo, que é da própria doença, componente neuropático, que é de algum nervo ou de alguma lesão de nervo associada. Enfim, tem vários componentes que a gente precisa ir tratando e vendo o que aquele paciente está respondendo. Não tem como tratarmos a dor completamente de uma vez. A gente também consegue usar de infiltrações, que é a medicina intervencionista da dor. A gente consegue colocar medicações exatamente nos pontos ou ao redor de nervos que estão realmente incomodando aquele paciente. Então, nós temos várias técnicas e várias formas de conseguir compensar totalmente a dor do paciente, desde medicamentosa até intervencionista. Porém, precisamos entender o paciente como um todo. A medicina integrativa vem também junto com isso tudo para tentarmos conhecer e compreender toda a dor do paciente. Na maior parte das vezes, existe aí também uma dor associada, que é uma dor que a gente chama de sofrimento. Junto com a dor física, tem também aí um sofrimento junto, por aquele paciente ter perdido alguns papéis na vida, vamos se dizer. Isso, o psicólogo é que vai nos ajudar, um terapeuta, uma meditação, uma yoga, alguma outra técnica complementar é que vai nos ajudar. Isso também a gente só vai conseguir indicar a melhor técnica complementar para este paciente depois que a gente conhecer muito bem globalmente esse paciente. Então, quando procurar um médico da dor? Quando você tem uma doença de base que você já está tratando com algum especialista ou não. Quando você tem uma dor que já está há mais de 3 a 6 meses te incomodando muito e diminuindo tua qualidade de vida e que você precisa sim procurar um especialista. Ou ainda, quando você está tratando uma doença de base, mas o especialista que está te ajudando só está tratando a tua doença de base, não está tratando a nova doença que está surgindo, que é a dor crônica. Então,
A gente precisa entender dessa forma a dor crônica como uma doença que vem surgindo juntamente à tua doença de base, para que a gente consiga dessa forma tratar o paciente integralmente. Eu espero que vocês tenham me entendido quando procurar um médico da dor e se tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu também vou trazer mais informações para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!